Vamos iniciar mais uma etapa do nosso estudo. Agora, módulo 12. Ainda estamos na terceira série do ensino médio. Este é o segundo módulo desta série. Vamos lá, então, para o módulo 12. É o capítulo 2, tá? Está na página 459. Vamos iniciar. Bom, o tema desse estudo: trigonometria no triângulo retângulo e outros elementos de geometria analítica. A palavra trigonometria significa simplesmente três, gono, ângulo, metria, medida. Então nós vamos estudar as medidas dos três ângulos de um triângulo retângulo. Na realidade será um estudo de medidas de ângulo e a relação que eles têm com os lados desse triângulo, tá certo? Elementos de geometria analítica, medidas geométricas, né? Figurinhas, analítica porque faz uma relação entre a álgebra e a geometria, por isso chama de geometria analítica. Ok? Então vamos lá. Ao comparar a sombra de uma pirâmide com a sombra de um bastão perpendicular ao solo, Tales de Mileto utilizava a proporcionalidade. Gente, isso aqui nós já vimos, né? Proporcionalidade. Isso aqui a gente já viu bastante em outros vídeos anteriores. Entre as medidas dos lados correspondentes de figuras semelhantes. Figuras semelhantes. Certo? Observe com atenção a planta de uma construção. Em geral, a planta é feita levando em conta as proporcionalidades entre os componentes das figuras semelhantes. Por quê? Porque nas figuras semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais e os ângulos correspondentes são congruentes. Isso você não pode deixar de lembrar. Se tiver alguma dúvida, você volta lá no vídeo que fala sobre semelhança de triângulos. Tranquilo? Então, olha só o que eu falei lá no início. Nós vamos estudar a trigonometria, que é uma questão de estudar medidas angulares e que consequências isso traz para triângulos de uma forma geral. Especificamente, nós vamos trabalhar com os triângulos retângulos. Tá bem? Para isso, o autor, aqui ó, deixa eu... O que é que vai acontecer? Temos aqui uma foto, tá certo? De um topógrafo. Deixa eu ver se eu consigo tirar essas manchas amarelas daí, né? Eu queria aumentar um pouquinho essa borracha, que eu não estou conseguindo. Tá? Não está vindo. Bom, mas enfim, isso é um topógrafo, tá certo? Topos quer dizer região, lugar. E grafém, né, de grafia, grafo, quer dizer as medidas topográficas, tá? Ou seja, a descrever, de topografia, descrição de lugares, descrição de regiões. E para isso ele usa um aparelho chamado teodolito. Teodolito nada mais é do que esse aparelho aqui, montado no tripé. Esse teodolito serve basicamente para medir ângulos. Ele pode medir os ângulos tanto horizontalmente, no plano horizontal, como no plano vertical. Tá
certo? Esse aparelhinho mexe para a direita e para a esquerda e mexe também para cima e para baixo, tá certo? E ele usa essas medidas, esses valores, para conceitos trigonométricos. O trabalho todo dele é baseado em cálculos trigonométricos. Tá bom. Muito bom. Agora deixa eu ir para... Esse texto aqui eu coloquei numa outra tela, nessa tela aqui. Por quê? Porque eu queria trabalhar com vocês o seguinte. Olha lá. A ideia inicial desse estudo será mostrada por meio de um exemplo. Vamos lá. Primeiro ele diz o seguinte: um quadrado tem 4 lados de medidas iguais e 4 ângulos de 90 graus. Chamei aqui quadrado ABCD, todos os lados têm a mesma medida. Quadrado A, B, C, D, esse quadrado todo, todos os lados têm a medida que eu chamei de A e A. E todos os 4 ângulos têm 90 graus, tá? Aqui eu só indiquei um. O ângulo B tem 90 graus, o ângulo C, esse ângulo aqui todinho, tem 90 graus, o ângulo D também tem 90 graus, e o ângulo A também tem 90 graus, certo? Todos eles têm 90 graus. Ao traçar uma diagonal em qualquer quadrado, que é diagonal? É um segmento de reta que une 2 vértices não consecutivos. Traduzindo, vértice A liguei ao vértice C. São 2 vértices não consecutivos. Por quê? Porque o consecutivo de A é o B. O que vem depois do B é o C. Então, o C não é consecutivo ao A. Então, isso aqui é uma diagonal. Outra diagonal, de B até D. Certo? Posso traçar 2. No quadrado, eu posso traçar 2 diagonais. Muito bem. Então, quando eu traço uma diagonal qualquer, olha só, eu consigo dividir esse quadrado ABCD em 2 triângulos. Até pintei um aqui, um triângulo amarelinho e um triângulo branco. Ora, se eu tenho um quadrado, essa diagonal vai dividir este ângulo de 90 graus em 2 ângulos iguais a 45. Por quê? Porque a diagonal também é a bissetriz desse ângulo. Bissetriz significa dividir ao meio, tá? Bissetriz. Bi, cortar em 2. No caso aqui em 2 iguais, tá? Como o ângulo é 90 graus, metade de 90 fica 45 para cada lado. Eu botei só um porque eu quero estudar apenas um desses triângulos. Tá bem? E vamos estudar aqui o triângulo branquinho, o branco. Obviamente que você está vendo que esse é um triângulo retângulo. Por que que é retângulo? Porque tem um ângulo reto, por construção. Esse lado também é igual a esse. Por quê? Por construção, porque são lados de um quadrado. E são lados de um triângulo retângulo que está dentro desse quadrado. E tem 2 ângulos da base iguais, 45 graus, 45 graus. E esse aqui de 90 graus, tá certo? Como eu tenho um triângulo que tem 2 lados de mesma medida, esse triângulo é chamado de isósceles. Então, qualquer triângulo que tem 2 lados de mesma medida é chamado de triângulo isósceles. No nosso caso, como o triângulo é retângulo, os lados iguais, os lados de mesma medida, são os catetos. Catetos são lados de um triângulo retângulo que formam um ângulo reto. O outro lado, o lado maior, chama-se hipotenusa. Tá bem? Esse assunto está lá na página 460. Tá? Então, eu queria só chamar a atenção para esse primeiro parágrafo do livro de vocês. Quadrado, tracei uma diagonal, dividi o quadrado em 2 triângulos isósceles e retângulos exatamente da mesma forma, do mesmo tamanho, tudo igualzinho. Tá certo? Eles são congruentes. Triângulos congruentes. Ok? Próximo vídeo, então. Próximo vídeo a gente prossegue com o estudo. Aí nós vamos ver um exemplo que é a partir do qual ele vai trabalhar toda a teoria referente a esse assunto. Até lá.